Boa noite, pessoal. Muito bom. Que bom ter você aqui, a sua companhia, para mais um dia do desafio Loucos pela Bíblia. Como é bom ter você por aqui, como é bom saber que você está aí firme e forte e que juntos nós vamos continuar nessa caminhada aí de ler a Bíblia todos os dias. Uma vez por dia, nós vamos ler 3 capítulos da Bíblia e vamos orar juntos, né? O nosso alvo de oração de hoje é para que Deus nos ajude a tirar das nossas vidas os ídolos do coração. Hoje nós vamos orar pedindo ao Senhor, Senhor, nos ajude a sacrificar, a tirar de nós, a não manter em nós ídolos do coração, ídolos que estejam tentando tomar o seu lugar. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nessa noite nós oramos, pedindo ao Senhor, Deus, que guarde o nosso coração da idolatria, guarde o nosso coração dos ídolos, Deus. Quantas coisas, Pai, não tentam roubar o seu lugar na nossa vida. Quantas coisas não tentam ofuscar o brilho do Senhor em nós. Por isso, Pai, nós oramos pedindo ao Senhor que nos dê discernimento para que a gente possa conseguir, Deus, discernir os ídolos do coração, conseguir perceber as estratégias dos ídolos para ocupar o seu lugar. Não deixe que a nossa família, não deixe que os nossos empregos, não deixe que o dinheiro, não deixe que a vida sentimental, não deixe que um relacionamento ou que uma pessoa se torne um ídolo no nosso coração e roube o lugar do Senhor, Pai. Nós oramos pedindo ao Senhor que guarde o nosso coração, a nossa mente e que eles pertençam somente a Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal? Muito bom. Hoje nós vamos ler os capítulos 22, 23 e 24 de Gênesis. Aqui no capítulo 22, no verso 1, a Bíblia diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora, Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu vou lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Olha que coisa, né? O sonho de Abraão era ter um filho. A vida de Abraão girava em busca de ter um filho para que ele fosse deixar toda a sua herança. E de repente Abraão alcança o seu sonho, alcança a sua promessa, e aí o que acontece? Deus pede a promessa. Deus pede a Abraão que lhe devolva o filho. Eu fico vendo assim, como que Deus ele coloca a gente à prova, como que Deus tenta mostrar como está o nosso coração, né? Aqui Deus está dizendo para Abraão, assim, Abraão, o seu filho, esse a quem você espera há tanto tempo, a quem você ama, eu quero que você entregue o seu filho em sacrifício. Continuando aqui no capítulo 3, o que você faria no lugar de Abraão? Qual seria a sua atitude no lugar dele? O versículo 3 nos diz: no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Eu fico tentando imaginar o coração de Abraão no meio dessa trajetória, né? Ele sabia o que ele estava indo fazer, Deus já havia dado uma ordem de sacrificar o garoto, e aí ele prepara tudo, prepara os animais, prepara a lenha, prepara tudo. E ele segue em direção ao local que Deus já tinha mostrado para ele, aonde é que ele deveria sacrificar o garoto, ali no Moriá, né? E aí, de repente, ele avista o lugar. Eu fico imaginando como estava o coração dessa pessoa ao se aproximar do local de tomar uma decisão tão importante como essa, né? E aí, Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai! Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Olha só, o filho, ele pergunta para o pai: pai, nós já temos aqui a lenha, nós temos o fogo, mas e o animal? E o sacrifício? Quem vai ser o sacrifício? E olha a resposta de Abraão. Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso.
ele vai arranjar um carneirinho para sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo, mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino, nem lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício no lugar de seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. E por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha, o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez, o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou como o grão de areia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Veja, pense comigo. Você está buscando algo em Deus. O que você está buscando em Deus? Todos nós buscamos coisas em Deus. Todos nós temos pedidos, temos colocado coisas diante do altar de Deus e que nós temos clamado para que essas coisas sejam realizadas. Imagine depois de você esperar tanto tempo para que a promessa se cumpra, para que você receba aquilo que você buscou durante toda a sua vida, ou durante a maior parte da sua vida, você recebe a tão esperada promessa e de repente Deus vira para você e diz assim: agora eu quero que você me devolva. Eu sei que isso é importante para você. Deus sabe, porque Deus ele vai dizer para Abraão aqui, ó, pegue agora, no versículo 2, pegue agora o seu filho Isaque, o seu único filho. Deus sabia que Isaque era importante para Abraão. E Deus pegou bem ali, onde existia um ídolo em potencial. E Deus disse para Abraão assim: você recebeu o que você tanto esperava. Eu te abençoei. E o que você vai fazer com a bênção que eu te dei? Será que as minhas bênçãos vão tomar o meu lugar na sua vida? E é isso que nós precisamos ter cuidado, nós precisamos manter vigilância para que as bênçãos de Deus não tomem o lugar de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ter cuidado, porque o favor de Deus, a graça de Deus sempre está conosco. E frequentemente nós recebemos aquilo que tanto buscamos. A grande questão é, essas coisas, elas ficarão no lugar delas ou elas assumirão uma importância na nossa vida, às vezes até maior do que o próprio Deus? Então, Deus coloca Abraão à prova para perceber qual seria a decisão de Abraão. Abraão, eu quero saber qual vai ser a sua. Se o meu favor, se a minha bênção, se o que eu te dei vai ser mais importante do que eu para você. E o que Abraão faz imediatamente? Abraão ele pega o filho e leva o filho para o Moriá, onde Deus havia indicado, para poder fazer aquilo que Deus havia dito que ele deveria fazer. Por quê? Porque Abraão entendia o poder de Deus. E olha só, a Bíblia vai nos dizer em Hebreus 11, olha que coisa interessante que a Bíblia nos diz, ó, aqui em Hebreus capítulo 11, verso 17, a Bíblia diz assim, ó: foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício a Deus, como tinha prometido. Aliás, foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Sabe o que esse texto está nos dizendo? Esse texto está nos dizendo que Abraão cria de tal forma na promessa de Deus, que Abraão tinha tanta convicção que Deus ia fazer dele
uma grande nação, que Deus não volta atrás no que ele faz, que ele sabia que se ele entregasse Isaac como sacrifício a Deus no altar, Deus o ressuscitaria por causa da promessa. Percebe? Deus o ressuscitaria por causa da promessa. Porque Deus não mente, Deus não volta atrás, a promessa de Deus se cumpre. E Abraão tinha tanta convicção de que isso iria acontecer, que ele seria capaz de entregar o próprio filho. Agora me diga, o que está aí na sua vida com o potencial de se tornar um ídolo que Deus pode estar te pedindo e que você ainda não teve coragem de entregar? Que você tenha discernimento, que você tenha sabedoria para sondar o seu coração e perceber se não há algum ídolo no seu coração. Antigamente a gente acreditava que os ídolos eram peças de madeira, de barro, de gesso. Hoje em dia isso mudou. Os ídolos são as coisas boas. Os ídolos muitas vezes são as bênçãos de Deus, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vida financeira, a nossa vida sentimental, amizades. Isso tudo pode se tornar ídolos. E nós precisamos ser capazes de entregar isso para Deus para que isso não roube o espaço de Deus no nosso coração. Né? E Abraão estava lá, pronto para oferecer o seu filho, Isaac. Ele estava ali preparado para poder fazer isso. Né? Agora, uma coisa interessante que a gente pode ver na história de Abraão e de Isaac é o símbolo de Jesus nessa história. Abraão, ele pega o filho dele, Isaac, e leva o único filho para o Moriá, onde ele ia oferecer a Deus. E aí, lá no monte, o que acontece? Abraão disse assim, olha, Deus vai prover o cordeiro, filho. Deus vai prover. Quem é o cordeiro que Deus proveu para morrer no nosso lugar? Deus proveu um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Quem é o cordeiro que Deus proveu para morrer no nosso lugar? O cordeiro que Deus proveu para morrer no nosso lugar foi Jesus Cristo. Jesus é o cordeiro que Deus proveu para morrer no nosso lugar. Assim como Isaac iria ser sacrificado, assim como Isaac estava ali diante da morte, nós também estávamos diante da morte. Mas felizmente, Deus proveu o cordeiro, o santo, para poder morrer no nosso lugar. Isso é maravilhoso, você vê o símbolo da morte e ressurreição de Jesus, da salvação em Cristo Jesus, ali no Moriá, né? Verso 20 do capítulo 22. Algum tempo depois, Abraão recebeu a notícia de que Naor, o seu irmão, tinha 8 filhos nascidos de Milca, a sua mulher. O primeiro que nasceu foi Uz, depois vieram os seus irmãos Bus, Quemuel, que foi pai de Arã, depois nasceram Quezede, Razô, Pildas, Gidilade e Betuel. Este Betuel foi o pai de Rebeca. São estes 8 filhos que Milca deu a Naor, o irmão de Abraão. Reúma, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Capítulo 23. Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebrom, também chamada de Kiriat Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou a sua morte. Depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os heteus. Ele disse: Eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês. Portanto, me vendam um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Os heteus responderam: Escute, Senhor, o Senhor é para nós um chefe poderoso. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Aí Abraão se levantou, se curvou diante dos heteus e disse: Se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Efron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Macpela, que fica na divisa das suas terras. Eu pagarei o preço total, e assim serei dono de uma sepultura neste lugar. Efron estava assentado ali entre eles, no lugar da reunião, perto do portão da cidade. Ele falou em voz alta para que todos pudessem escutar: De jeito nenhum, meu senhor, escute. Eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou lhe dando o terreiro de presente, para que o Senhor possa sepultar a sua mulher. Mas Abraão tornou a se curvar diante dos heteus e disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir: Escute, por favor, eu quero comprar o terreno.
diga qual é o preço que eu pago, e depois sepultarei a minha mulher ali. Efron respondeu, escute, meu senhor, o terreno vale 400 barras de prata. O que é isto entre nós? Vai, sepulte ali a sua mulher. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isto é, 4,5 kg de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. Assim Abraão se tornou dono da propriedade de Efron e Macpela, a leste de Manre, isto é, do terreno da caverna e de todas as árvores até a divisa da propriedade. Todos os heteus que estavam naquela região foram testemunhas dessa compra. Depois disso, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do terreno de Macpela, a leste de Manre, lugar também conhecido pelo nome de Hebron, e que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno que pertencia aos heteus e também a caverna que ali passaram a ser e também a caverna que havia ali passaram a ser propriedade de Abraão para servir como lugar de sepultamento. Olha, você percebe aqui que Abraão e os homens da cidade estão no portão da cidade. O portão da cidade era o local onde as pessoas faziam negócios. As pessoas sentavam ali no portão da cidade e elas conversavam as coisas importantes ali no portão da cidade e com frequência elas fechavam negócio. E aqui nós temos Abraão querendo fazer negócio pela caverna de Macpela, que era de Efron, né? A gente percebe que Abraão, diferente de muitos homens hoje em dia, e principalmente diferente de muitos popstars do meio evangélico, né? Que tentam se aproveitar a todo custo da sua posição de autoridade, Abraão ele não faz isso. Abraão poderia se aproveitar da posição de autoridade dele quando os heteus dizem, olha, você pode pegar qualquer área da nossa terra e fazer dela a sepultura da sua esposa. Você pode pegar a melhor sepultura que nós temos. Nenhum de nós vai se negar a te dar essa sepultura. Nós não vamos te vender, nós vamos te dar. E Abraão poderia ter aceitado isso, né, esse agrado daqueles homens. No entanto, diferente de muitos homens da nossa época que vivem assim, se aproveitando da bondade dos outros, tentando encontrar algo que seja benéfico para ele aqui e ali nas relações que ele tem, e muitas vezes nós acabamos correndo o risco, nós mesmos, pessoas simples, corremos o risco de ter relações baseadas no interesse. Quanto mais aqueles que têm uma posição de autoridade, né, também acabam tendo relações baseadas no interesse. Nós corremos o risco de fazer isso, mas Abraão decidiu não fazer isso, ele decidiu comprar. Falou, eu não quero me aproveitar da bondade de vocês, eu não quero ficar em dívida com vocês, eu prefiro pagar pelo terreno que vocês estão me presenteando para poder sepultar a minha esposa. E assim ali no portão da cidade, Abraão decide fechar negócio com Efron, comprando o terreno de Macpela, não aproveitando da generosidade e não querendo ter dívidas com aquela pessoa, né? Agora o capítulo 24, um capítulo muito importante para nós em termos de relacionamento amoroso, né? Que é o encontro de Isaac com Rebeca. Tem muita coisa importante aqui, eu quero me deter mais aqui no capítulo 24. Olha, capítulo 24, verso 1, diz assim, Abraão já estava bem velho e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia, ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse, põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Veja, Abraão ele tinha a convicção clara de que Deus estava começando por meio dele uma nova nação, um novo povo, um povo separado. Deus já havia deixado isso muito claro para ele. Deus disse que por meio dele, os descendentes dele seriam abençoados. Então Deus estava fazendo ali uma clara distinção entre o povo de Deus e aqueles que não serviam a Deus. E aí Abraão, para não permitir que Isaque acabasse tendo relacionamentos em julgo desigual, Abraão manda que o seu servo vá até a Mesopotâmia, como nós vamos ver aqui agora, buscar uma esposa para Isaque, a fim de que Isaque não caísse, não entrasse num relacionamento em julgo desigual. Porque as mulheres de Canaã eram mulheres que não tinham princípios, eram mulheres que não viviam de acordo com a vontade de Deus. Ainda há pouco tempo eu recebi aqui um pedido de conselho de uma pessoa que queria saber o seguinte, o meu namorado ele não é cristão, ele não congrega, mas ele respeita a minha fé, você acha que vai dar certo? Bom, respondi para essa pessoa que eu não quero alguém que respeite a minha fé, eu quero alguém que viva essa fé junto comigo. Mais do que alguém que respeite a minha fé, eu quero alguém que pratique comigo. Quero alguém que viva a palavra de Deus comigo.
É isso que eu quero. E por isso aqui Deus estava dizendo para Abraão, por meio de Abraão, que nós devemos buscar para as nossas vidas pessoas que tenham princípios parecidos com o nosso, pessoas que vivam de acordo com a mesma fé que a nossa. Por isso Deus diz para Abraão, Abraão, manda o seu servo ir lá, fora de Canaã, buscar uma pessoa para o seu filho que não faça parte desse povo sem princípios, mas que seja alguém que tenha uma fé parecida com a dele, ou que no mínimo tenha um coração fértil para que a fé possa ser semeada e ela possa brotar. E aí no verso 4, Abraão diz assim, vá até a minha terra, escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. O empregado perguntou, e o que eu faço se essa moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra onde o Senhor veio? Abraão respondeu, não faço meu filho voltar para lá, de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir com você, ficará livre deste juramento. Porém, não leve o meu filho de volta para lá de jeito nenhum. Olha que coisa tremenda que a gente pode aprender com a história de Isaque e de Abraão. Isaque já era um homem de 40 anos de idade. Nós vamos ver mais adiante que ele tinha 40 anos de idade. No entanto, mesmo estando com 40 anos de idade, você não percebe Isaque preocupado com a sua vida sentimental. Você não percebe Isaque murmurando diante de Deus, falando com Deus, Deus, eu estou sozinho, eu quero encontrar alguém, eu não posso ficar sozinho, já tem tanto tempo que eu estou sozinho, né? Uma pessoa me escreveu recentemente falando que já não aguentava mais esperar, ela já tinha 17 anos e não aguentava mais esperar. Eu falei com ela, você não tinha nem que estar esperando ainda. Tem tanta coisa para você fazer, se preocupar, e você está se preocupando com o relacionamento agora, você deveria estar se preocupando com essas outras coisas mais importantes e depois se preocupar em esperar um amor, né? Isaque estava com 40 anos de idade, solteiro, sem nenhum tipo de ansiedade, sem nenhum tipo de preocupação. E o que a gente aprende com a história de Isaque, gente? A gente aprende uma coisa tremenda. A gente aprende que o pai, Abraão, se preocupou com a vida sentimental do filho. O pai se preocupou com a vida sentimental do filho. Deixa isso cair no seu coração. O pai se preocupou com a vida sentimental do filho. Eu sei que o diabo muitas vezes nos diz que Deus está ocupado demais para se preocupar com algumas áreas da nossa vida. Eu sei que muitas vezes a gente acaba caindo nessa história do diabo, que Deus se preocupa com algumas áreas da nossa vida e que com outras ele não se preocupa. Sabe? Que tipo, Deus está preocupado mais com a nossa salvação do que com a nossa vida na terra. Mas nós temos no céu um Pai que está atento a todas as áreas da nossa vida. E Abraão é um símbolo de Deus. O Pai se preocupa com a sua vida sentimental. Foi Abraão que se preocupou com a vida sentimental de Isaque. Não foi Isaque que estava desesperado, ansioso, preocupado. Abraão se preocupa com a vida sentimental de Isaque e Abraão começa a trabalhar para que Isaque se case. Você tem um Deus que está atento às necessidades da sua vida, inclusive na sua vida sentimental. Um Deus que trabalha em seu favor. Um Deus que não apenas te criou, mas como também determinou todos os dias da sua vida. E Deus sabe o momento certo de você encontrar alguém. Por isso, descanse em Deus assim como Isaque descansava. Guarde seu coração. Livre-se de toda ansiedade. Deixe Deus trabalhar em seu favor. Deixe Deus ser Deus sobre a sua vida sentimental. Acalme seu coração e confie que o Pai, Deus, está velando pela sua vida sentimental. Amém? Verso 9. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim: Ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e ser bondoso para com o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, onde as moças da cidade vêm tirar água. Vou dizer a uma delas, por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim, beba,
e eu vou dar um pouco de água também aos seus camelos, que seja essa a moça que escolhestes para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso com meu patrão. Ele nem havia acabado a oração, quando Rebeca veio carregando o seu pote no ombro. Ela era a filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo encontrar com ela e disse: por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. O senhor pode beber, respondeu ela. E rapidamente abaixou o pote e segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: vou tirar água também para os seus camelos e lhes darei de beber o quanto quiserem. Olha que coisa tremenda. Rapidamente, ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Veja, aqui tem algumas coisas muito tremendas aqui. Veja aqui que Abraão, Gênesis 24, verso de número 10, diz que o servo de Abraão havia levado consigo 10 camelos. 10 camelos, gente, é camelo demais. 10 camelos estavam com esse homem. E aí ele chega até o local e ele ora a Deus, pedindo a Deus assim: olha, Senhor, ser bondoso para com o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, onde as moças da cidade vêm tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, eu vou dar águas aos seus camelos, que essa seja a moça que escolheste para o teu servo Isaque. Esse cara, a primeira atitude dele aqui, sendo um representante de Isaque, ele foi buscar a esposa para Isaque, ele era o representante de Isaque. A primeira coisa que ele faz é orar. Isso nos ensina que nós precisamos aprender a orar pela nossa vida sentimental, que nós precisamos aprender a ter a nossa vida sentimental diante de Deus. Não tomar decisões na vida sentimental sem antes orar. Esse moço que estava aqui como um representante de Isaque, e ele fez o que Isaque deveria fazer, e ele fez o que nós precisamos fazer. Você que está solteiro não deve embarcar em uma experiência sentimental sem antes orar. Não deve buscar um relacionamento ou começar a se relacionar com alguém sem que antes você ore, sem que antes você tenha um tempo diante de Deus, consultando a Deus se aquela pessoa faz parte do propósito de Deus para a sua vida, se aquela pessoa será uma bênção na sua vida e se você será uma bênção na vida dela. Nós não deveríamos entrar em um relacionamento sem antes ter um tempo de oração, sem antes orar para que Deus nos guie. E esse cara, ele pede um sinal para Deus. Ele ora e, além de orar, ele pede um sinal. Isso é ter cuidado para não entregar o coração para a pessoa errada. É ter o cuidado, a responsabilidade de não levar uma mulher para Isaque que não fazia parte da vontade de Deus para a vida dela. Ele zelou pelo coração do seu patrão. Quanto mais nós devemos zelar pelo nosso coração, quanto mais nós devemos cuidar do nosso coração. Essa parada de entrar e sair de relacionamentos, de entrar em relacionamentos passageiros, de ficar, de se aventurar ao lado de uma pessoa, isso não condiz com uma pessoa que deseja ser feliz na vida sentimental. Isso não condiz com uma pessoa que quer prosperar em todas as áreas da vida. Nós precisamos ser o tipo de pessoa que tem cuidado com a vida sentimental para que você não se entregue ao seu marido, à sua esposa no futuro em pedaços. Nós precisamos nos entregar por inteiro, íntegros. E o que tem de pessoas que vai chegar lá no casamento e se entregar em pedaços porque passou por tantas vidas, por tantos relacionamentos, que hoje ela está completamente fragmentada e ela não vai conseguir ali se entregar por inteiro a outra pessoa e também não vai conseguir ser de fato feliz como ela deveria ser se ela tivesse orado mais, se ela tivesse buscado mais a Deus, se ela tivesse zelado mais pela vida sentimental dela. Nós precisamos cuidar mais da nossa vida sentimental, né? E aqui nós percebemos esses cuidados. Orar antes de dar a iniciativa, antes de ir até a pessoa, pedir a Deus sinais. E aí quando você vai ver aqui as características de Rebeca, você percebe o seguinte, que Rebeca, ela era esteticamente bonita, fisicamente bonita, externamente bonita. Ela tinha uma aparência bonita. Mas não apenas isso, ela era virgem. E isso mostra o compromisso que ela tinha com a pureza sexual dela diante de Deus. Mostra que ela se guardava. Mostra o temor que ela tinha por Deus, né? Era uma moça bonita por fora, mas também bonita por dentro, pura.
uma moça que se guardava e se santificava. Nenhum homem havia tocado nela. Seria muito bom se cada um de nós conseguíssemos chegar ao casamento virgens. A melhor coisa que todos nós poderíamos fazer é chegar ao casamento sem ter tido experiências sexuais para que você possa se entregar ao seu marido, à sua esposa. Se você é virgem, eu te estimulo, permaneça virgem. Isso não é vergonha, isso não é desonra, isso é honra, isso é privilégio. Você ser virgem, você rapaz, você moça que ainda é virgem, é um grande privilégio para você ser virgem e se entregar ao seu marido, à sua esposa. Mas para você que não é virgem, para você que já teve a sua experiência na vida sexual e você não se guardou, eu diria para você que virgem você não pode mais voltar a ser, mas você pode voltar a ser puro. Você pode voltar a ser pura. Basta você se abster das experiências sexuais. Basta você guardar o seu coração. Basta você decidir não mais ter relações sexuais antes de se casar. E não apenas isso. Não, a questão da pureza não é só deixar de ter relações sexuais, porque tem pessoas que são virgens, mas não são puras. E tem pessoas que não são virgens, mas são puras. Aquelas pessoas que são virgens e não são puras são pessoas que se guardaram no corpo, mas a mente é prostituída, os olhos são prostituídos, a mão é prostituída. São pessoas que nunca tiveram uma relação sexual, mas que assistem pornografia, que pensam em coisas maldosas, coisas pecaminosas, que se masturbam, que se tocam. Elas se guardaram no corpo, apenas ainda não tiveram um ato sexual com uma outra pessoa, mas elas mesmas não são mais puras. E o que nós precisamos ser é puros. Então você que não se guardou sexualmente, que acabou tendo relacionamentos com alguém e hoje você sente que precisa ter uma nova atitude, olha, eu te desafio a abrir mão da sexualidade, se guardar para que você possa se entregar ao seu marido, à sua esposa em pureza, em santidade. Ok? E aí, Rebeca corresponde aos sinais que aquele homem havia pedido a Deus. Quais foram os sinais? Que aquela mulher me dê água, que aquela mulher me sirva água, e além dela poder me servir água, que ela sirva água aos meus camelos. Pode parecer bobagem, né? Servir água a camelo, mas servir água a camelo não é como servir água para um cachorro ou para um gatinho. Sabe? Servir água para um gatinho, você põe uma vasilhinha e ele está satisfeito. Servir água para um cachorrinho, você põe uma vasilhinha e está satisfeito. Um camelo, tendo andado pelo deserto durante dias, ele não bebe menos, um camelo não bebe menos que 180 litros de água. Um camelo não bebe menos que 180 litros de água. Rebeca serviu água para 10 camelos. Era uma mulher disposta, era uma mulher que estava desejosa de servir, né? Vamos lá. Verso 19. Aliás, verso 20. Rapidamente ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia abençoado a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela. Ele também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou: por favor, diga-me quem é o seu pai. Será que na casa dele há lugar para eu e os meus homens passarmos a noite? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, o filho de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Olha só que coisa tremenda, gente. E tem coisas que passam sem que a gente perceba, né? Tem coisas que passam assim pelos nossos olhos e a gente acaba não percebendo. Aqui, quando o servo de Abraão sai da casa de Abraão, Abraão manda ele buscar uma esposa entre os parentes dele na Mesopotâmia. E esse cara chega num poço onde ele não conhecia ninguém e ele pede a Deus um sinal. E de repente a moça que vem atender o sinal de Deus é também uma moça que fazia parte da família de Abraão. Talvez você não tenha conectado essas coisas, mas veja como Deus, ele dirige as coisas. Veja como Deus está no controle das coisas. Deus está no controle de tudo. E aqui Deus colocou a pessoa certa na vida daquele homem. Deus colocou a pessoa certa de frente para aquele homem ali, né? Verso 26.
Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor. Ele disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras no seu braço, e a ouviu contar que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado dos camelos, ali perto do poço. Labão disse: venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e também o lugar para os seus camelos. Então o homem entrou na casa, Labão tirou a carga dos camelos e lhe deu palha e capim. Depois trouxe água para que o empregado de Abraão e os seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxe a comida, o homem disse: eu não vou comer enquanto não disser o que venho fazer aqui. Fale, disse Labão. Então ele disse o seguinte: eu sou empregado de Abraão. O Senhor Deus abençoou muito o meu patrão, e ele ficou rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e cabras, e gado, e prata, e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão, e o filho herdará tudo que o pai tem. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse e me dissesse. Ele disse: não deixe que o meu filho case com nenhuma mulher deste país de Canaã onde estou morando. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai, no meio dos meus parentes, e escolha uma mulher para ele. Então eu lhe perguntei: e o que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Ele me respondeu: eu tenho obedecido fielmente a Deus, o Senhor. Ele enviará o seu anjo para estar com você, e tudo dará certo. No meio da minha gente, na família do meu pai, você encontrará uma mulher para o meu filho. Se você falar com os meus parentes e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que fez. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte: ó Senhor, ó Deus de Abraão, o meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Estou aqui ao lado do poço. Quando uma moça vier tirar água, eu vou pedir que ela me dê de beber. Se ela concordar e também se oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja essa a que escolheste para ser a mulher do filho do meu patrão. Eu nem havia acabado de fazer a oração em silêncio, quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até o poço e tirou água. Aí eu disse: dê-me um pouco de água, por favor. Ela baixou depressa o seu pote e disse: pode beber, e eu vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi, e ela deu água também aos meus camelos. Em seguida perguntei: quem é o seu pai? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Então coloquei uma argola no nariz dela e 2 pulseiras nos seus braços. Eu me ajoelhei e adorei a Deus, e o louvei, o Deus de Abraão, o meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes a fim de que eu levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Agora digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com o meu patrão. Se não, digam também para que eu resolva o que fazer. Labão e Betuel responderam: tudo isso vem de Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada, nem a favor ou contra. Olha só que coisa tremenda. Quando Deus está no negócio, a coisa flui. Quando Deus faz parte, as coisas acontecem. Sabe, quando Deus não faz parte, o relacionamento é aquele relacionamento empurrado com a barriga, a pessoa faz um esforço enorme para o relacionamento dar certo, a família é contra, todo mundo é contra, é uma bagunça danada, é uma briga danada o relacionamento, todo mundo é contra aquele relacionamento, o casal fica insistindo para fazer o relacionamento dar certo, mas todo mundo é contra. Mas quando Deus está no negócio, a família, a própria família diz assim: tudo isso vem de Deus. Nós não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. Gente, entenda que quando as coisas vêm de Deus, elas fluem. Entenda que quando as coisas vêm de Deus, elas acontecem. Sem que você tenha que se esforçar ao ponto de morrer. É claro que relacionamentos exigem esforços. É claro que relacionamentos exigem que a gente
faça algo por eles, que a gente valorize o outro, que a gente cuide do outro, que a gente conquiste algumas pessoas que estão contra o relacionamento, mas quando um relacionamento vem de Deus, quando um relacionamento faz parte da vontade de Deus, as coisas cooperam para o bem desse relacionamento, né? E aí ele continua, que ela seja a mulher do filho de seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus o Senhor. Em seguida, pegou vários objetos de prata e de ouro, vestidos, e os deu a Rebeca. E também deu presentes caros ao irmão e à irmã dela. Então ele e os seus companheiros comeram e beberam, e passaram a noite ali. No outro dia, quando se levantaram, o empregado disse, deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram, é melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, e depois poderá ir. Mas o empregado respondeu, não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo. Deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Então eles disseram, vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com o empregado de Abraão e os seus companheiros. E abençoaram Rebeca, dizendo, olha, muitas pessoas usam esse texto aqui para poder dizer que Isaac e Rebeca não se casaram. Aí, daqui a pouco nós vamos ver aqui, olha, no verso, por exemplo, no verso, deixa eu fechar aqui, opa, nós vamos ler no verso 67, então Isaac levou Rebeca para sua barraca, onde Sara, sua mãe, havia morado, e ela se tornou a mulher de Isaac. Sabe, muitas vezes a gente se depara com pessoas tentando incutir falsas doutrinas em nós e dizer que Isaac e Rebeca não se casaram e eles tiveram relações sexuais antes de se casarem e não tem nada a ver ter relações sexuais, porque o casamento é uma coisa humana. Nada disso. O texto bíblico está deixando muito claro que Isaac e Rebeca se casaram sim. Todos os atos de um casamento estão sendo cumpridos. Todos os ritos de um casamento estão sendo cumpridos. Aqui tem um empregado de Abraão como representante de Isaac. Esse homem, como representante de Isaac, ele dá presentes aos familiares dela, que era o pagamento de um dote, né? Ele dá presente para ele. E agora aqui, ó, no verso 60, o que é o casamento, pessoal? O casamento nada mais é do que a bênção dos pais, a bênção da família, a bênção do sacerdote e a bênção de Deus sobre duas pessoas. E aqui, no verso 60, nós lemos que e abençoaram Rebeca, dizendo que você, nossa irmã, seja a mãe de milhões, que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Rebeca, ela sai da cidade, ela sai da Mesopotâmia casada com Isaac. Rebeca casou-se com Isaac antes de conhecer Isaac. Então, se você usa esse texto para dizer que casamento é um ritual humano, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que Isaac e Rebeca não se casaram, que eles tiveram relações antes do casamento, você está equivocado. Isaac e Rebeca se casaram antes de se conhecer. Isaac e Rebeca estavam debaixo da bênção do matrimônio antes mesmo de se conhecer. E está muito claro aqui, a família de Rebeca abençoa ela, está dizendo, eu abençoo vocês, então vocês a partir de agora estão unidos. Vocês estão unidos. Verso 61. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. Isaac tinha vindo ao deserto, onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído de tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinham camelos na sua direção. Olha, verso 63. O que a Bíblia vai dizer, por exemplo, na versão revista e corrigida, no verso 63? O verso 63, na versão revista e corrigida, diz que Isaac havia saído no meio da tarde para orar. A versão revista e corrigida diz que Isaac havia saído à tardinha, no meio da tarde,
para orar. O que é orar? Orar é ter tempo com Deus. Orar é ter relacionamento com Deus. Isaac havia saído no meio da tarde, parado os seus afazeres, os seus compromissos, o seu trabalho, deixado para trás tudo que ele tinha de compromisso para ter tempo com Deus no meio da tarde. Imagine que um homem do campo, como Isaac era, um homem que cuidava do campo, ele era uma pessoa que tinha muito compromisso na parte da tarde. Tinha muito trabalho na parte da tarde, mas Isaac abre mão de todo o trabalho para ir ao campo orar, para ter tempo com Deus, para ouvir a voz de Deus, para passar tempo na presença de Deus e para ter um relacionamento com Deus. E por isso a gente pergunta, gente, mas Isaac tinha 40 anos de idade e ele estava solteiro e isso não tinha nenhum problema para ele? Por que não tinha nenhum problema para Isaac? Por que Isaac aos 40 anos não murmurava, não reclamava, não brigava, não estava ali ansioso para ter um relacionamento? Por quê? Porque ele tinha o maior e o mais importante de todos os relacionamentos que alguém pode ter. Ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha tempo com Deus, ele tinha tempo na presença de Deus. Antes de Isaac ter um relacionamento na terra, ele tinha relacionamento com Deus. E quando eu li isso aqui pela primeira vez, Deus falou comigo, Júnior, o amor da vida dos jovens, você tem que dizer isso para os jovens, Júnior. Você tem que dizer para as pessoas que te ouvem que o amor da vida deles tem que ser fruto de um relacionamento comigo. Que antes deles estarem preocupados em ter um relacionamento na terra, eles precisam estar preocupados em ter um relacionamento comigo. O amor da vida deles tem que ser fruto de um relacionamento com o céu. E eu quero te encorajar nessa noite a desfrutar de um relacionamento íntimo e profundo com Deus, a ter tempo na presença de Deus, a mergulhar fundo em intimidade com Deus, sabe? A ter uma intimidade tão profunda com Deus que o seu coração seja sarado, que você não tenha buracos no seu coração para que a carência encontre espaço nele, para que você não tenha um coração ferido ao ponto de você entregar o seu coração para qualquer pessoa, ao ponto de que a carência não domine o seu coração, mas que você seja suprido pela presença de Deus, que a presença de Deus seja suficiente para você. E que você, mergulhando nesse amor de Deus, você encontre alguém que ame a Deus tanto quanto você ama. Você encontre a Deus que queira, você encontre alguém que queira estar na presença de Deus e servir a Deus tanto quanto você está na presença dele e também o serve. Isaac estava orando, e quando ele ora, enquanto ele tem tempo com Deus, ele olha para o campo e ele vê pessoas vindo na sua direção. Quem é que estava vindo na direção de Isaac? Rebeca, a mulher com quem ele se casaria. O amor da vida de Isaac foi fruto de um tempo de intimidade de Isaac com Deus. Você pode dizer amém por isso? Você pode dizer glória a Deus? O amor da sua vida será fruto da sua intimidade com Deus, do seu relacionamento com Deus. Verso 64. Rebeca também olhou e quando viu Isaac, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. Olha só que sensatez, que pureza dessa mulher de ver o homem vindo na direção dela e cobrir o rosto. Naquele período ali isso era muito importante, era um gesto de pureza, era um gesto de que a mulher era uma mulher pura. O empregado contou a Isaac tudo o que havia feito. Então Isaac levou Rebeca para a barraca onde Sara, sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaac amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. Que coisa maravilhosa, não, pessoal? Que coisa tremenda você vê que Deus ele é zeloso, que Deus ele cuida das nossas vidas, né? Que por mais que tentem dizer que Deus não se importa com a nossa vida sentimental, que Deus não se importa com os nossos relacionamentos amorosos, na verdade é um engano, ele se importa. Ele cuida de todas as áreas da nossa vida e não é diferente com a vida sentimental. Abraão, preocupado com a vida sentimental de Isaac, é um símbolo de Deus atento à nossa vida sentimental. Quando o pai, Abraão, decide mandar buscar uma esposa para Isaac, ele mostra que nós devemos descansar em Deus e confiar que ele tem o relógio da nossa vida no pulso. E o tempo para que a gente possa viver as nossas experiências e para que elas sejam de fato boas, tem que ser o tempo dele, não o nosso tempo. Nós devemos viver para a glória dele e não para os nossos próprios desejos. Nós devemos servir a Deus, estar na presença de Deus, desfrutando de tempo de intimidade com ele, ao ponto de que as nossas carências sejam supridas e que a gente não viva como uma pessoa se lançando de braços em braços, de relacionamentos em relacionamentos, mas que a gente tenha paciência e fé para esperar em Deus o tempo certo de encontrar alguém com quem a gente vai viver não apenas um momento, mas que a gente vai passar a vida toda. Precisamos aprender a orar, a pedir sinais a Deus e só entregar o nosso coração a pessoas que têm compromisso com Deus
que amam a Deus, que querem viver para a glória de Deus como nós estamos vivendo para a glória de Deus. Maravilha? Espero que você tenha sido abençoado com a nossa leitura de hoje. Deixa eu ver quem são as pessoas que estão conosco. Aqui no YouTube nós temos algumas pessoas aqui com a gente, vamos ver quem é. A Rafaela Santos está aí de novo, a Anaísa Borges, Emanuela Marques, Keila Maciel, a Dani Oliveira, a Jéssica Cristine, Vitor Gabriel, a Ana Sabino, Naísa Borges, Fabiola Moura, vamos ver quem mais, Rafaela Santos, o Diton, olha o Diton falando aqui, ó, Júnior, boa noite, tudo bem com o senhor? O senhor é bondade. A minha namorada e eu, durante 6 meses, lemos uma boa quantidade dos teus materiais, nos ajudou muito e foram bem edificantes à nossa vida. Maravilha, Editon. Vou adquirir todos os teus materiais, tirar uma foto e marcar vocês no Instagram. Maravilha, faz isso aí, bacana. Patrícia, oi Patrícia, tudo bem com você, Patrícia? Patrícia Souza, Margarete da Silva, Fabiana Paiva, Adriana Neri, Daniele Correia, bastante gente por aí, né? Glória a Deus. Nilma Monteiro, a Stephanie, Cecília, Andresa, Maria Nascimento. Muito bom, pessoal. E aqui no Instagram, quem são as pessoas que estão com a gente aqui, ó? Jailson, Sabrina Cabral, Ana Carolina Mota, tá aqui a Sol Barbosa aqui. Muito bom. Kátia, a Kátia tá aí de novo, né, Kátia? O Jefferson, muito bom. Rebeca, Quelinha Oficial, Claudiane Costa 22, muito bom, muito bom. E no Facebook, quem é que está com a gente no Facebook? Deixa eu ver quem são as pessoas que estão com a gente aqui no Facebook. Fico muito agradecido por vocês estarem fazendo companhia pra gente, por vocês estarem participando, por vocês estarem lendo a Bíblia. Nós chegamos ao 8º dia da nossa leitura bíblica, né? E nós vamos continuar juntos aí. Aqui nós temos a Irene, a Sara, a Liliane, muito bom. Nós temos várias pessoas acompanhando a nossa live, participando, lendo a Bíblia. Eu encorajo vocês a permanecerem aí nesse ato de fé. A Valéria, a Josi, isso aí. Muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Desejo que vocês tenham uma ótima noite e que amanhã... Ô, Samira! A Sânia também está aí. Boa noite a todos vocês. Deus abençoe e guarde vocês e até amanhã. Valeu? Ó, deixa o like lá no YouTube, hein? Você que assiste a nossa transmissão no YouTube, deixa o like lá. Você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se no nosso canal para você conferir todo o nosso conteúdo, tá? Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até mais.